Eu nasci em 8 de setembro de 1960, filho de Afonso Ribeiro Sanches e Cleonice Zotelli. Meus avós paternos, Ana e João Antônio Sanches, imigrantes espanhóis que vieram da região de Andaluzia, na Espanha. Meu avô era filho de espanhóis e ele trabalhava numa serraria em Londrina. Meus primeiros anos foram nessa serraria, vivendo na casa dos meus avós, em meio a pó de serra, brincando com madeira, com toras. Meus avós maternos eram Leonor e José Zotelli, também imigrantes italianos, vindo da região de Trento, no norte da Itália. Vieram e trabalhavam na lavoura, trabalhavam no sítio, mas a minha avó tinha o sonho de que os filhos estudassem. Então eles se mudam para a cidade. Primeiro moraram em Cornélio Procópio, depois foram para o Moarama, onde eu nasci. Trabalharam com hotéis, restaurantes, lanchonetes. E eu também lembro da minha infância brincando no meio das mesas, dos bares, das lanchonetes, dos restaurantes que eles trabalhavam. Então as minhas raízes estão em pessoas simples, trabalhadoras, cristãs, e a simplicidade deles na minha vida hoje pode ser representada por um café, do qual eu não abro mão, que eu tomo todos os dias, enquanto eu penso sobre o meu dia a dia, os meus valores e os meus princípios. Quando eu nasci, minha mãe tinha apenas 16 anos e meu pai apenas 18 anos, eram muito jovens. E o casamento deles não deu certo. Eles acabaram por se separar e eu e minha mãe fomos morar em Umuarama, com a minha avó materna e meu avô materno, Leonor e José. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro de uma cena na minha vida. Minha mãe tomou uma decisão muito difícil para ela, mas ela decidiu vir para Curitiba, estudar, fazer faculdade, e me deixou com os meus avós. E é uma cena gravada na minha mente, na minha memória, que eu não esqueço, com 5 anos de idade. A minha mãe pegando o ônibus para vir embora e eu chorando já por causa da separação dela, né? Porque eu ia ficar distante dela. Mas a minha mãe então veio para Curitiba para fazer faculdade de pedagogia, trabalhava durante o dia, estudava à noite e se formou como professora. Eu tenho uma característica interessante. Eu consigo ser filho único com 7 irmãos, porque meu pai casou novamente e teve 4 filhos, Fernando, Paulo, Jaqueline e Cláudio. Minha mãe também se casou novamente e teve 3 filhos, Fabiana, Andréa e Leandro. Então eu sou filho único, do meu pai e da minha mãe, só eu, mas eu tenho 7 irmãos. E eu lembro uma coisa engraçada, um outro momento da minha vida que eu não esqueço, quando foi nascer a minha irmã mais velha, quando minha mãe ficou grávida da Fabiana, e eles fizeram uma reunião na família para me contar que eu ia ter uma irmã. E eles fizeram uma reunião toda séria, compenetrada, então vieram minhas tias conversar comigo, como se eu fosse ficar bravo porque eu ia ter uma irmãzinha. E na verdade eu fiquei feliz da vida. E uma outra cena da minha vida que eu lembro muito foi a primeira vez que eu vi a Fabiana. Eu não esqueço. Eu vim para Curitiba, minha mãe tinha tido o bebê, e eu vim para Curitiba e a primeira vez que eu vi a Fabiana, na rua Celeste Sante, nas Mercês, em Curitiba, eu fiquei muito feliz. Era minha irmã, ela se parecia comigo, era sangue do meu sangue, e eu fiquei muito feliz. Com o tempo, minha avó e meu avô vieram morar em Curitiba, e eu fiquei então mais próximo da minha mãe. E no ano 2000 começa uma fase muito difícil da minha vida. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, que fez metástase de fígado, uma doença extremamente agressiva. E durante 7 anos eu caminhei com ela por médicos, laboratórios, clínicas, fazendo um tratamento muito pesado, quimioterapia pesada. E eu fico feliz porque, apesar de ter sido um tempo muito difícil, eu pude caminhar ao lado da minha mãe. Eu era dos filhos dela, eu era o que tinha mais tempo nessa época. Então eu podia acompanhá-la nos hospitais, eu podia tomar café da manhã com ela quase todos os dias, conversar com ela.
E a minha mãe é minha torre forte, minha fortaleza. Até hoje eu lembro da minha mãe e às vezes me entristeço porque as minhas raízes mais fortes estão na minha mãe. Eu gosto muito de ler e eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe era professora e eu aprendi a ler com a minha mãe. A minha cara hoje, os meus irmãos olham e dizem assim, como você se parece com a mãe. Então eu tenho muita saudade da minha mãe, mas eu devo muito a ela. Muito do que eu sou hoje, dos princípios que eu tenho, todos esses princípios que eu tenho na minha vida, me foram ensinados pela minha mãe. E eu lembro que quando minha mãe morreu, no dia do enterro dela, eu pedi para falar. E o que me veio à mente para falar é que minha mãe tinha escrito uma bela história, uma história de vida de uma vencedora, e que eu devia viver a partir daquele momento, eu e meus irmãos, de forma digna a honrar a memória dela. E é isso que eu tenho procurado fazer até hoje. Honrar a memória da minha mãe, honrar a memória dos meus antepassados, pessoas trabalhadoras que me ensinaram bons princípios, gente que deixou bons frutos na terra, e eu tenho me esforçado para ser um desses frutos.